vocês, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sei que faz tempo que a gente não grava, esse negócio de coronavírus, ó, tá lá em cima. Porém, a gente voltou com algumas novidades. Então, a gente mudou um pouco o foco do canal. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre curiosidade e algumas notícias bem relevantes aqui do mundo da tecnologia. E hoje a gente vai começar, é claro, com a tecnologia mais tretística, mais bombástica da atualidade, que é o nosso querido 5G. A gente vai voltar lá para a década de 80. Naquela época, as pessoas não tinham telefones móveis. As pessoas só tinham telefones fixos em casa e orelhões na rua. Inclusive, era um sonho de muitos poder levar o telefone para a rua, uma coisa que hoje em dia é super comum. Naquela época, apenas as pessoas que eram privilegiadas, que tinham alto poder aquisitivo, podiam se comprar a nova tecnologia que era o 1G, a chamada também de AMPS. O que é essa tecnologia? Você conseguia levar telefones para dentro de veículos, né? Então, você já deve ter visto em várias cenas de filme o cara pegando daqueles telefones bem bizarro dentro do carro. Mas isso tinha um problema muito grande. Primeiro, que era analógico, ou seja, a velocidade de conexão, vamos dizer assim, era de apenas 9 kilobits por segundo. E um segundo problema, que para a época era muito grande, era que se você tivesse um carro de determinada marca, você precisava ter uma rede que sustentava aquele padrão daquela marca. Ou seja, se você comprava um carro da marca X, você precisava ter uma rede na sua cidade da marca X. Se você tivesse um carro da marca X e a rede fosse da marca Y, você não conseguiria utilizar, porque não tinha padrão naquela época de tecnologia. Então, cada empresa tinha um padrão próprio. E agora a gente vai um pouquinho mais para frente, na década de 90, onde a gente foi presenteado com a sensacional 2G, né? A segunda geração de redes móveis, onde foi lançado o sistema GSM. O que isso significou? Significou uma padronização das redes móveis. Então, se você tivesse qualquer aparelho, você conseguiria utilizar com tecnologia de GSM. A velocidade mudou, né? De 9 kilobits que a gente tinha, passou para 97 kilobits, e o principal é que agora a gente conseguia acessar a rede mundial de computadores, que é a nossa internet. Logo depois dela, a gente veio para a rede GPRS, onde é uma evolução do 2G. Muita gente chama essa rede de 2.5G. Ela tem uma velocidade um pouco maior, porém, o que melhora mais ainda é que ela tinha um acesso mais rápido à internet. Então, de 97 kilobits, a gente passa a ter 150 kilobits por segundo. E por último, já no meados de lançar o 3G, nós temos o EDGE, né? Então, essa tecnologia do EDGE, ele era bem mais rápido. Muita gente chama ele de 2.7G, a tecnologia, que ele chegava até, inacreditáveis na época, 200 kilobits por segundo. Então você conseguia na época acessar ao Google, as suas redes sociais, né, que estava começando a engatinhar, e ela começou a se difundir como um padrão globalizado, né, pelo mundo inteiro. E também começou uma nova tecnologia que não existia na época, que é o nosso famoso torpedo, o SMS, e também o acesso ao e-mail via mobile, né? Então, para os empresários de plantão, em vez de você receber o e-mail no seu computador, em casa você conseguiria receber no seu aparelho telefone celular da Apple. Então, isso foi realmente um passo para a era digital. E a gente chegou no novo milênio. E novo milênio, nova tecnologia. Chegamos ao 3G. O mais conhecido de todos os brasileiros, o mais queridinho. E essa tecnologia abriu um mundo de possibilidades para nós. Através do 3G, da internet móvel, a gente conseguia mandar fotos para as outras pessoas, fazer ligações de vídeo também. Então, a gente chegou realmente na era da internet, nas redes sociais. A primeira tecnologia 3G era chamada de UMTS. Ela chegava a impressionantes 1.9 megabits por segundo, né? E, acredita em mim, para aquela época, do 2G para o 3G, foi realmente uma revolução. Inclusive, naquela época, o pessoal reclamou muito da Apple por ter lançado o primeiro iPhone, né, como a gente conhece como iPhone 2G ou iPhone original, sem essa tecnologia que estava nascendo, que era o 3G, né, e foi só lançar no ano seguinte com o iPhone 3G. Bom, então a primeira tecnologia, que nem a gente falou, foi a UMTS de 1.9 megabits por segundo. Já a próxima tecnologia dentro dessa era 3G foi o HSPA.
Muita gente no Brasil ainda utiliza essa tecnologia, principalmente no interiorzão aí do nosso Brasil varonil, e essa tecnologia chega a 3.6 megabits por segundo, basicamente o dobro da tecnologia anterior dentro da era 3G. E logo em seguida também tivemos o HSPA+. Vocês devem conhecer muito bem no celular de vocês, quem tem Android principalmente, que aparece aquele H+, ali em cima. Então você sabe que você está utilizando a tecnologia HSPA+. Essa tecnologia também dentro do universo 3G, ela chegava a 5 megabits por segundo. Então ele era, na verdade, um incremento do HSPA anterior. E tivemos também uma última tecnologia dentro do mundo 3G, que era o DCHSPA+. O que é isso? É o mesmo HSPA+, que a gente conhece aqui no Brasil, porém ele era duas bandas. Ou seja, você conectava a duas frequências ao mesmo tempo. Então a velocidade que no HSPA+, era de 5 megabits, passamos agora a 10 megabits, porque a gente conecta em duas redes de 5. Porém, essa tecnologia não veio para o Brasil, a gente ficou no mundo 3G até o HSPA+, e essa só existiu nos Estados Unidos e na Europa. E finalmente chegamos nos dias de hoje, a gente está na geração 4G. O que é essa geração? Ela veio com uma ideia absurda de colocar 50 vezes mais velocidade do que a geração 3G. Então, por isso que quando vocês estão com o celular no 4G e de repente passa para o 3G, vocês sentem na hora que não carrega bem as imagens, ou o Facebook dá aquela travadinha louca lá. Isso significa que você perdeu 50 vezes a velocidade. O 4G ele é conhecido também como LTE, e ele tem a velocidade de 50 megabits por segundo. Porém, a gente também tem uma tecnologia a mais, que é o 4G Plus, né? Ou o LTE Advanced. O que é isso? É o mesmo LTE, porém em duas bandas diferentes. É a mesma coisa que aconteceu com o HSPA da geração anterior, eles utilizaram nessa geração. Então, em vez de você ter apenas uma banda, você tem duas. Então, quando aparece no seu celular lá em cima 4G Plus, você saiba que está utilizando duas bandas de celular e sua conexão fica duas vezes mais rápida. E a gente chega na última tecnologia dentro do mundo 4G, que é a 4.5G. Esse é o nome de venda da Claro, porém ela se chama LTE Advanced Pro. O que significa isso? Significa que ela usa 3 bandas em vez de 2, que nem a 4G Plus. Ela tem uma taxa de conexão bem maior, chegando até ao triplo do 4G Plus, porém ela é restrita em apenas algumas cidades, aqui do Brasil pelo menos. E ela também é restrita apenas a Claro, atualmente aqui no Brasil, porque ela precisa de 3 frequências diferentes do 4G dentro da mesma cidade. Isso é muito difícil de ter. Apenas São Paulo, Rio de Janeiro e algumas outras poucas capitais do Brasil possuem o 4.5G ou o LTE Advanced Pro. E ainda dentro do mundo 4G teve uma treta. Que o que era? Era a frequência que a gente utilizava. Nos Estados Unidos a frequência normal é de 700 MHz. E adivinha o que acontece? Aqui no Brasil a gente já utilizava essa frequência. Mas Pedro, para que a gente utilizava essa frequência, Pedro? Não sei, Matheus, por que a gente usava? A gente utilizava essa frequência para a gente assistir a nossa novelinha da Globo, né, lá com o chuvisco, porque era da televisão analógica, 700 MHz. Até que teve uma treta muito grande aqui dentro, porque o pessoal não sabia se excluía a televisão analógica ou se mudava, e aquele negócio foi para lá, foi para cá. Inclusive, foi na época do iPhone 5 que começou essa treta, porque foi um dos primeiros telefones a ter tecnologia 4G, só que só funcionava nos Estados Unidos. No Brasil, a gente utilizava ele apenas no 3G. E depois, no ano seguinte, foi resolvido isso, porque a gente colocou aqui no Brasil o 4G em outra frequência. Isso é... né? Não vamos acabar com a novela, vamos colocar outra frequência. Porém, é claro que com isso a gente percebeu que algumas tecnologias ultrapassadas vão acabar um dia. E o que aconteceu com a TV analógica, que realmente ela acabou. E agora sim a gente chega no infinito e no além.